Oi, gente. Oi, pai. E aí, como vocês estão? O pessoal tá entrando. Boa noite. Oi, Maria Eduarda. Melhor a live que o Jornal Nacional, né, Paulo? Vamos lá, então. Eu vou iniciar e aí o pessoal vai entrando. Boa noite, Daniela. Então, vamos lá. Eu resolvi fazer a live hoje, quando o assunto é saúde mental, o que a gente faz para cuidar dela, devido até ao cenário que a gente está vivendo, né? Então, a gente sabe que não existe uma definição oficial para a questão do conceito de saúde mental, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, né? O termo, ele está relacionado à forma como a pessoa reage às exigências e desafios de mudança de vida. E o modo como a pessoa vai harmonizando as ideias, os pensamentos e as emoções em relação a isso. Então, como a gente está em janeiro, né? E o Janeiro Branco, ele é uma campanha que foi criada lá em 2014 por um grupo de psicólogos aqui no Brasil. E de acordo com os psicólogos, né, eles que idealizaram essa questão do Janeiro Branco, eles entendiam que o primeiro mês do ano era como se fosse uma forma simbólica de expressar que é reservado como uma página em branco, né? Então, para a gente ter novas práticas que sejam reescritas, por isso que eles colocaram o Janeiro Branco e denominaram o janeiro com essa forma de conscientização em relação à saúde mental. Então, é uma campanha assim de estilo como muitas outras, né? A gente teve o setembro, tem, né? Na verdade, o Setembro Amarelo, que fala sobre o suicídio, Outubro Rosa, que fala sobre a questão do câncer de mama. Então, assim, o objetivo do Janeiro Branco é chamar a atenção para as questões e as necessidades relacionadas à saúde mental e emocional das pessoas. A saúde mental, ela está cada vez mais reconhecida como uma prioridade global, né, de saúde e desenvolvimento econômico. Por que desenvolvimento econômico? Porque, eu não sei se vocês têm, né, conhecimento, mas ela é a segunda causa de afastamento laboral, né? Gera ainda um grande estigma assim, em relação a esse assunto, por conta da incapacidade que a pessoa ela desenvolve. Né? É ainda um tabu, né? As pessoas ainda têm dificuldade de compreender o adoecimento mental. Eu falo que o adoecimento mental, ele não é visível, né? Assim, a não ser que a pessoa esteja muito mal. Então, existe uma dificuldade. Antes da pandemia, a primeira causa de afastamento era por lesão por esforço repetitivo, né? E aí depois, durante esse processo todo, né, a questão da pandemia, tudo isso foi mudando. Então, a primeira causa hoje de afastamento é por conta da Covid-19 e a segunda por adoecimento mental. Então, a gente pode observar que uma situação leva a outra, né? Por conta da pandemia mesmo, né, o próprio contexto da pandemia, ele ser natural e recorrente, que haja um aumento da fragilidade emocional das pessoas, né? Há um aumento do sofrimento psíquico na população, principalmente em quem já tinha fatores pré-existentes. Então, quando iniciou a pandemia, muitas pessoas chegavam no consultório, eu até citei isso numa live que eu fiz sobre saúde mental também. Muitas pessoas chegavam no consultório e falaram assim: Ana Maria, eu adoeci por conta da pandemia. E não é, né? Quando a gente fala já de fatores pré-existentes, já existia alguma questão que com a pandemia isso foi intensificado e acabou acontecendo um adoecimento.
Então, assim, de acordo com os estudos da Organização Mundial de Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde, eu acredito que vocês já tenham visto algo que fale sobre, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? E ele é o segundo maior das Américas em depressão. Eu não sei se vocês têm conhecimento também desses próximos dados que eu resolvi trazer, que eu acho que é extremamente importante para a gente saber que 35% a 50% das pessoas com transtornos mentais em países de alta renda não recebem um tratamento adequado. E nos países de média e baixa renda, vocês podem imaginar que o percentual ele ainda é maior. Então fica aí mais ou menos entre 76% a 85%. É para a gente refletir, né? Esses dados, eles só mostram que a relevância, que existe a importância de uma relevância da gente ampliar o debate e criar estratégias de enfrentamento desse panorama em relação à saúde mental. Eu percebo que as pessoas, às vezes, não tratam e não cuidam, né? Não trabalham na prevenção, porque muitas das vezes não estão em conhecimento do que ocorre. Geralmente, às vezes, a pessoa chega num pronto-socorro achando que vai infartar, né? E aí descobre que é uma ansiedade, né? Um transtorno generalizado, né? Um transtorno ansioso generalizado. Então, às vezes, a pessoa está dormindo muito, as pessoas perdem a vontade de fazer as coisas, e aí vai descobrindo o adoecimento dessa forma. Então, por isso que é extremamente importante a gente falar sobre saúde mental, por isso que é extremamente importante a gente fazer as lives, né? Discutir um pouco. Acredito muito por isso que eu tô no Instagram hoje, porque eu acho que a gente leva muito mais informações às pessoas. Porque eu fico no consultório, né? E aí no consultório, geralmente as pessoas, eu falo que o nosso sonho, eu tenho colegas que estão aqui na live, né? E que são profissionais da área de saúde, eu vejo que o quanto a gente gostaria de trabalhar com prevenção, né? E eu acredito que o Instagram me dá essa oportunidade de falar um pouco sobre prevenção, né? De alertar um pouco as pessoas, porque geralmente quando chega no consultório já existe uma desestrutura muito grande, já existe a fragilidade da saúde mental, já existe o adoecimento mental. Então, assim, semana passada foi a primeira semana do ano, né? E eu já ouvi inúmeras queixas, né? E eu senti o que provavelmente muitos de vocês sentiram, que foi a instabilidade do nosso cenário, né? Em decorrência da pandemia. Então, muitas pessoas me procuraram, várias pessoas tiveram que fazer atendimento online, né? Várias pessoas testaram positivo para Covid, várias pessoas gripadas, pessoas que vão estão, né, presencial lá no consultório, vão até o consultório, tiveram que fazer online, né? Não foi uma, duas, foram algumas pessoas. Então, eu vejo assim que o volume de informações e mudanças constantes que a gente vem experimentando, é esperado que as pessoas desestruturem. Então, é esperado que exista uma fragilidade da saúde mental nesses momentos. Portanto, a gente precisa ficar atento à nossa saúde mental, né? Em caso de sofrimento mental, né? A gente fala sofrimento psíquico intenso, a gente tem que procurar ajuda. A gente precisa ficar atento com tudo que é frequente, com tudo que é intenso. Então, eu sempre falo para todos os meus clientes, né? A gente tem um parâmetro do que é frequente, do que é intenso. Então, eu tô triste. Você tá triste? Ok, tem dia que a gente fica triste mesmo. Mas você tá triste com frequência e com intensidade? Eu gosto de dormir, né? Ok, todo mundo gosta de ser saudável, o sono é uma prioridade, né? A gente tem que ter uma qualidade de sono adequada, mas eu tô dormindo muito, porque a frequência e a intensidade do sono é algo que a gente precisa ficar atento também. Então, são vários comportamentos que a gente começa a desenvolver que, com o parâmetro de frequência e intensidade, a gente precisa começar a observar. Eu vou dar algumas dicas para a estrutura assim, de uma saúde mental, que provavelmente vocês já ouviram, mas que eu acredito muito no aprendizado através da repetição, né? Outro dia uma cliente minha falou assim: Mari, eu já vim aqui 300 vezes, você já falou isso 300 vezes, eu ainda preciso ouvir isso. Eu falei, mas é assim mesmo, né? Eu acredito que é assim que a gente vai aprender. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu acho que é extremamente importante.
a gente precisa procurar ajuda especializada, né? Então, profissionais da saúde mental são os profissionais que têm capacitação para poder orientar vocês sobre o que deve ser feito, né? Então, psicólogos e psiquiatras vão orientar. Não são todas as pessoas, eu falo que, infelizmente, não é todo mundo que tem acesso a um tratamento, né, de adoecimento mental ou alguma orientação sobre a questão da saúde mental ou do adoecimento. Mas a gente precisa entender e compreender que procurando um profissional, provavelmente eu vou ter acesso às orientações, né? Então, existem órgãos, existem instituições que podem dar esse suporte. Às vezes a gente pensa só no tratamento particular, né? São pessoas que são privilegiadas em ir a um consultório particular, em ir a um psicólogo, em ir a um psiquiatra, arcar com tratamento. Mas a gente sabe que não são todas as pessoas que têm condições, mas a gente tem órgãos e através das pessoas que são capacitadas, as pessoas podem orientar também a população. Então, por exemplo, a gente tem o CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que dá um suporte. A gente tem o NASF, né, que é um núcleo ampliado de saúde da família, que também tem profissionais de psicologia, né, de psiquiatria no CAPS. Então, são profissionais que vão saber orientar o que fazer. Temos também profissionais do particular que geralmente têm vagas sociais, né? Que a gente chama de vagas sociais. A gente atende algumas pessoas por um custo ou sem custo, né? Cada profissional determina o que vai ser melhor e adequado para o tratamento. Às vezes eu fico percebendo, né? Essa é uma percepção muito minha, particular, que as pessoas às vezes querem atalhos, né? Então, as pessoas querem ir por atalhos. Então, na verdade, a gente precisa procurar profissionais que são capacitados, que a gente vai receber a orientação adequada. Isso é trabalhar com prevenção, né? Então, eu tô assim, né? Outro dia até recebi uma pergunta na caixinha que eu abri no Instagram, falando que eu tenho uma crise e aí eu penso em procurar um profissional, mas aí a crise passa e eu não procuro, né? Então, assim, a gente precisa procurar para uma questão muito de orientação. A psicologia e a psiquiatria ainda é um tabu, né? Eu vejo que inúmeras vezes eu já vi que as pessoas ficam com vergonha do adoecimento mental. Eu tenho vergonha, né, de estar assim, né? Eu não sei o que aconteceu que eu fui ficar assim, né? E eu sempre deixo muito claro, isso pode acontecer com qualquer um, né? Pode acontecer comigo, que sou psicóloga, pode acontecer com você, pode acontecer com qualquer pessoa. Então a gente precisa cuidar, né? A gente precisa prevenir. Então, a gente precisa dos profissionais capacitados para orientação, que isso é extremamente importante, ou para orientação ou para tratamento, né? Isso é muito importante. A psicoterapia sozinha ou vinculada à psiquiatria, né, ela só tem a agregar. O tratamento ouro para transtorno mental é psicologia e psiquiatria. Então, com as orientações e com a busca, né, pelo conhecimento, a gente vai entendendo tudo isso. É extremamente importante a gente sentir, né? Isso é uma outra coisa que eu falo para todo mundo, né? Não é nem para os meus clientes, é para todo mundo. A gente precisa sentir todos os sentimentos, então a gente tem que permitir sentir aquilo que a gente precisa sentir, né? A nossa cultura, ela impõe que a gente não sinta, né? Quantas vezes eu já ouvi, eu queria chorar, eu não chorei, né? Eu queria ficar triste, mas eu não posso ficar triste. Eu queria alguma coisa, né? As pessoas estão me cobrando de ficar alegre porque eu tô depressivo, né? Então, assim, a gente precisa entender que o sentimento, ele é algo que ele precisa acontecer. Se eu tô triste, eu preciso ficar triste. Eu tenho que ficar atento com a frequência e com a intensidade, né? Eu preciso sentir o que seja necessário, né? Processo de luto, perda, né? Não existe. A sociedade impõe desde muito cedo, né? Você é homem, você não pode chorar. Você é homem, você não pode chorar, menino, para de chorar, né? E aí a gente vai crescendo, a gente vai entendendo às vezes que não posso, e na verdade eu posso, eu devo, eu tenho que chorar, né? Eu tenho que expressar os sentimentos. Então, todos os sentimentos são importantes e a gente precisa expressar. Então, essa é uma outra sugestão, né? Se eu tô triste, eu preciso falar que eu tô triste, tudo bem eu tá triste.
Eu lembro que aconteceu até aqui em casa uma situação com meu filho, que quando eu chorava, ele falava assim: mamãe tá triste. Tudo bem, né? Tava triste mesmo. Só que aí teve uma vez que eu chorei que eu tava feliz. E aí ele falou: você tá triste? Eu falei: não, Fê, eu não tô triste, eu tô feliz. Tô chorando porque eu tô feliz, né? Então, assim, você vê que existe uma dificuldade de identificação de sentimento desde muito cedo para muitas pessoas, né? Então, desde muito cedo a gente tem que ensinar, né, desde criança, que a gente chora, que a gente fica triste, e não ficar bloqueando esses sentimentos. A gente precisa reservar um tempo de lazer pra gente. Então, eu até abri uma caixinha, né, com o tema da live, quando o assunto é saúde mental, o que você faz para cuidar dela? E aí eu abri essa caixa proposital mesmo, porque eu queria ver o que o pessoal ia falar. Porque a gente precisa, então teve lá umas questões, né, eu faço leitura, né, eu gosto de assistir série, eu saio das redes sociais, né? O que você faz para você cuidar da sua saúde mental? Então, assim, a gente tem que reservar um tempo de lazer pra gente. Isso é extremamente importante. Então, ler, né, dançar, assistir alguma coisa, tudo que te deixe fora de pensamento de preocupação, né? Ah, mas eu gosto muito do meu trabalho. Ok, eu amo meu trabalho também, meu marido ama o trabalho dele, mas a gente precisa descansar, né? Então, é extremamente importante esse tempo de lazer. Eu tenho uma conhecida que ela trabalha bastante e ela tá tentando um concurso. E aí, no período de folga dela, ela estudava. E aí ela começou a ficar super sobrecarregada, né? E aí a gente foi conversando sobre a possibilidade dela fazer outra coisa, né? Porque aí na hora que ela estava de folga, por exemplo, ela poderia estudar de uma forma mais tranquila. Pelo menos na hora de descanso a gente tem que ter um momento ali de lazer, né? E não só de trabalho. Então, por mais que a gente goste do nosso trabalho, é importante a gente ter esses momentos de prazer, né? Você querer ficar longe do seu trabalho não quer dizer que você não goste do seu trabalho, mas é que você precisa de um tempo. A gente precisa cuidar da nossa alimentação, né? Isso é uma outra coisa extremamente importante. Comer bem não tem a ver só com a boa forma física, né? As pessoas às vezes associam muito isso, que o comer tem a ver com a forma física, e não é, né? É um bem-estar geral, o nosso corpo ele é uma máquina, ele precisa de cuidado, então uma boa alimentação, né? Não é deixar de comer o que você gosta, né? Mas é ter um controle, ter um equilíbrio. A prática de atividade física, quem tá em tratamento comigo sabe o quanto eu sou chato com a cobrança da atividade física. Então a gente precisa fazer atividade física, a gente precisa colocar o nosso corpo em movimento, né? A forma regular de atividade física, ela contribui demais. A gente tem comprovação científica tanto que a gente quiser, né, em relação a essa questão da atividade física, produzir substância química no nosso cérebro, né, liberar substância química no nosso cérebro, e a gente tem essa sensação de bem-estar. Então a gente precisa da prática da atividade física, né? As pessoas às vezes ficam esperando pelo momento certo. Ah, Namara, eu não consigo me matricular numa academia. Caminha na rua, né? Eu não consigo sair na rua. Eu até sugiro, na sua casa tem escada, sobe, desce escada, pula corda, né? A gente precisa movimentar o nosso corpo. Outra coisa, a gente precisa priorizar o nosso sono, né? Então é muito importante dormir bem, ter uma rotina de sono. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a higiene do sono, a gente encontra na internet. Se vocês digitarem lá no Google, vocês encontram. Se vocês digitarem higiene do sono, vocês encontram todas as orientações da higiene do sono, né? O que a gente deve fazer em relação à higiene do sono? As noites mal dormidas, elas colaboram para agravar alguns dos sintomas de transtornos mentais. Então a gente precisa ficar atento a essa questão do sono. A gente precisa ter convívio social. É uma outra questão também extremamente importante, por mais que a gente esteja em pandemia. Então é importante a gente conviver com pessoas que façam bem pra gente, né? Não importa quem sejam essas pessoas, qual é o número, né? A quantidade, o volume dessas pessoas, mas a gente precisa ter um convívio social. O convívio social faz bem, né? Pra nossa saúde mental. Esteja em contato com o meio ambiente.
Então a natureza, né, estar ao ar livre faz bem, a gente sabe disso, né? O quanto faz bem. Então, tipo, uma caminhada, você já vai para um ar livre, você já faz uma atividade física, que você vai movimentar o seu corpo. E a gente também tem uma outra questão que é bem polêmica, né? Bem polêmica mesmo, mas eu coloquei aqui porque eu acho que seja importante, que é a gente desenvolver a fé. E quando eu falo da fé, não tem nada a ver de crença, nada a ver de religião, não tô falando disso, né? Eu tô falando da questão da importância da gente buscar o que tenha significado pra gente, né? Então, às vezes eu vejo um sofrimento muito grande de algumas pessoas diante de não ter um significado, né? Por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo aqui? Qual que é o sentido disso aqui, né? Então, a gente tem que desenvolver essa busca por esse significado, porque isso é extremamente importante também. Essas são algumas sugestões, né? Eu acredito que não é só uma, né? São várias, eu falo que são vários fatores, e quando a gente junta todas elas, a gente consegue ter uma qualidade de vida bacana. Existe uma desestrutura muito grande que está acontecendo hoje, mas a gente ficar atento a essas sugestões que eu trouxe para vocês, acho que é extremamente importante. Eu acredito muito que a humanidade mais saudável, ela pressupõe de uma cultura de saúde mental. Então, assim, a gente precisa falar sobre saúde mental, a gente precisa se conscientizar, acho que está crescendo cada vez mais, né? É isso. Eu vou abrir uma caixa de perguntas agora. Eu vou deixar para quem às vezes, né, quiser fazer alguma pergunta. Quero agradecer vocês estarem de novo aqui comigo. Eu tenho tentado fazer as lives, falei para vocês, né, quem me acompanha aí, um formato mais curto, para que não seja cansativo. Mas quero agradecer quem esteve aí comigo. Quem tiver alguma dúvida, eu vou abrir a caixinha lá. Obrigada por todo mundo que esteve aí. Hoje tá cheia a casa, né? Uma ótima noite para todo mundo. Obrigada por todo mundo de novo. Beijo. Até mais. Laís, um beijo, viu? Acabei de ver seu comentário aqui. Sim, bacana. Obrigada, gente. Um beijo, viu? Até a próxima. Ai, meus clientes estão todos aí, tô feliz. Beijo, gente. Boa noite. Obrigada.